Ô, Alessio, antes uma dúvida rapidinho. Pode falar. É, eu acho que ficou meio vago ali. O repositório é para fazer só um, né? Só ou lista ou com vetor, né? Né, eu quero, pelo menos para um exemplo, um vetorzinho funcionando. A lista que vai ser opcional, porque depois eu vou para a lista. Quem quiser fazer isso de uma vez, pode fazer. Mas eu quero um exemplozinho rodando lista ou vetor. Ah, Porque eu vou beleza. Ah, é um precisar. ou outro, não os dois não, né? Eu quero que vocês peguem um e faça completo. É lista. Então você vai fazer lista rodar para tudo. Só que para uma entidade de exemplo, você vai fazer um vetor funcionar. Tipo assim, só para salvar conta. Aí você Cadastro vai e usa o cliente, vetor. mais simples. Ah, achei que era fazer os dois, velho. Na verdade, quem fizer Eu os outros também. não, é porque. Pô, eu tava em choque, Alex. É Tá porque eu não tava doido. conseguindo fazer nenhum. Não, faz um funcionar completamente. Pronto. Entendi. Aí talvez você pegue o do cliente, que é o mais simples, e faz funcionar com vetorzinho. Porque eu vou precisar Só desse que exemplo. quando eu for olhar os seus exemplos, eu achei só o de lista, não achei o outro. E tipo assim, eu até achei, mas o de lista é muito mais organizado, não? Eu sei, mas só que o que acontece? Eu só preciso do exemplo para vocês entenderem. Porque a proposta é fazer um software que você vai. Baseado no que eu vou explicar hoje, a ideia é que a gente vai fazer um software que antes de entrar você perguntar: quer usar a lista ou quer usar vetor? E o software escolhe sozinho. Como assim o software escolhe sozinho? Na hora oportuna eu explico. Deixa eu. Esse daí eu vou explicar mais no finalzinho da aula. Deixa eu falar um pouquinho hoje de classe abstrata e de amarração. Beleza? Tá, vou pegar uma água ali então. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Nem vou ligar o webcam porque eu estou em estado deplorável hoje. Seguinte. Primeiro, vocês entendem que Java é reconhecido por uma linguagem um pouco mais segura, porque tudo, o máximo possível de coisas, ele faz checagem em tempo de compilação. Ou seja, se o programa compila, a chance dele dar um erro, claro que existe, mas é muito menor do que em outras linguagens que não fazem todas as checadas antes de compilar. Em algum momento, vocês vão ter acesso a PHP, JavaScript, Python, outras linguagens, e elas não são compiladas. Então, o que significa não ser compilado? É porque em Java, se você compila uma variável, diz que ela é inteira, em algum momento do fonte você atribuir uma variável float no inteiro, o Java fala, velho, não pode. Porque não pode guardar uma variável float no inteiro. Então eu não vou nem tentar rodar, porque vai dar problema. E te avisa para você consertar antes de rodar. Fica claro isso? Fica. Outras linguagens têm um estilo um pouco diferente, onde ele não checa muito, a quantidade de coisas que checa é variável. Então, assim, pode ser que uma linguagem escolha não checar o tipo de variável. Ou seja, você declara inteiro, se em algum momento você guardar um float lá dentro, na hora que o cara estiver rodando e que passa em cima daquela linha, ele vai reclamar de uma coisa que ele podia ter checado anteriormente. Mas é mais fácil de compilar, você roda mais fácil, só que na hora de rodar, a probabilidade de ter algum problema é muito maior, porque foi menos checado. Fica clara essa diferença? Repete, por favor, de novo, que eu toquei outra aqui. Vamos dar um exemplo bem interessante. Vamos supor que você vai montar um carro para andar. Tem duas formas de fazer. A primeira é que antes de fazer a primeira vez o carro rodar, tem um checklist tão grande, tão grande, tão grande de coisas, que quando você põe para rodar, a expectativa é que ele rode de primeira, correto? Aham, sim. Então, a tendência, de forma metafórica, é que Java tem essa tendência de ter muitas checagens antes de você rodar. Só que você demora mais para fazer a primeira vez rodar, porque é muita coisa para olhar. Outras linguagens podem ter a seguinte abordagem. Aqui, faz o carro, mas o checklist é muito mais leve. Então eu não checo muita coisa. Ou seja, você é capaz de pegar um carro gambiarrado, botar ele para rodar. Vamos supor que o freio esteja mal colocado. Mas o freio só vai estourar se você fazer mais de 60 km por hora. Pode ser que você ligue o carro, ande, aperte o freio e nunca dê pau. Mas um dia, do nada,
Você aperta uma determinada situação que você não fez bem e não checou, e o carro causa um acidente. Fica clara a diferença entre fazer um checklist antes, o que é muito mais chato, mas te garante mais segurança no processo? Sim. Então vocês vão ver que existe uma tendência em Java de fazer o máximo de checagens possíveis antes de rodar. Então quem gosta de Python, PHP, é muito mais fácil. Todo mundo diz que é muito fácil. Por quê? Porque não checa nada. Ou muito pouco. Qualquer coisa que você faz, o negócio roda. Às vezes, se o cara for um cara, se o programador for um cara bem controlado, experiente, ele não precisa de checklist, ele faz bem do mesmo jeito. Mas se o cara for um programador meio pouco, um iniciante, a chance dele fazer uma cagada muito alta. Tá? Dado esse primeiro parâmetro, isso que a gente chama de checagem em tempo de compilação ou checagens ou execuções em tempo de execução. Tecnicamente falando, existe uma outra situação que é amarração. O que é amarração? Dentro da memória do computador, a amarração estática é quando, enquanto eu compilo um software, se eu declarar a variável x como inteiro, o x aponta para determinada área de memória que guarda o inteiro. E para sempre vai ficar lá. Sempre vai ser o inteiro no mesmo lugar. Então é estático. Não há mudanças. A variável x sempre referencia o inteiro, não importa o fluxo, e Java é assim. Isso fica claro? Eu acho que sim. Existem amarrações dinâmicas e tardias. O que é uma dinâmica? A dinâmica é quando, por exemplo, você aloca um x, PHP, por exemplo, é assim, onde Python também um pouco, você não tem o tipo da variável, você fala x igual a 5, depois x igual a Alessio. A variável não tem tipo. Ela é dinâmica. Ou seja, a todo instante, ela pode trocar de tipo, variável. E se você, programador, não estiver tomando conta disso, o software dá pau. Mas é muito mais fácil de programar. Você cria a variável tempo, que uma hora é inteira, outra hora é um boolean, outra hora é um float, e outra hora é um objeto, e depende de como está seguindo o fluxo do software. Fica clara essa diferença? Aham. E aí eu vou falar um pouco de amarração tardia, que é quando ela pode até ser estática, mas que uma parte dessa amarração seja dinâmica, como se fosse um intermediário entre os dois. Tá? Então, de certa forma, quando você faz um for, ou um efeito de polimorfismo, que é o que eu expliquei na aula anterior, onde o objeto se comporta como o outro, é bem claro que essa amarração ela não é estática. Por quê? Dependendo do fluxo do programa, eu posso ter uma variável ou outra, e o comportamento muda. Então eu preciso de uma amarração, pelo menos tardia. Isso fica claro ou o exemplo que eu usei não ficou muito interessante? Ficou ok. Ok. Vamos lá então. Então a ideia do polimorfismo, que eu falei na aula passada, a ideia é que uma variável pode ter múltiplas formas, é uma característica da orientação a objetos, no qual se admite o tratamento idêntico de um objeto diferente baseado em relações de semelhança. Eu uso um produto que tem um determinado comportamento, se ele for um produto do tipo X, ele se comporta de um jeito, se for do outro é parecido, mas eu tenho uma semelhança que permite trabalhá-los de forma unificada. Geralmente, essa semelhança eu chamo de uma superclasse, que é uma das formas da gente identificar que uma classe é semelhante à outra. Tá? Então, o exemplo que foi dado em sala de aula foi um aplicativo de desenho, onde tem a função desenhar da classe forma, que tem o printl forma, só para dizer que eu desenho uma forma. Eu tenho um círculo, que eu tenho um println que imprime essa função desenhar, é uma outra função que imprime outra coisa. Você tem que imaginar que funções, na verdade, também são variáveis. Só que é uma variável identificada com parênteses. No fundo, uma função, ela é um nome. Só que a gente difere da seguinte forma. Uma variável, como nós chamamos de variável, ela aponta para um valor. E uma função, ela aponta para um pedaço de código. Mas, no fundo, são variáveis que apontam para algum lugar. Às vezes para a fonte, para um código, um trecho. Às vezes para um único objeto que eu posso manipular. Fica clara a possível semelhança entre métodos e variáveis?
Parece que sentido. Tá? Inclusive, muitas linguagens de programação, você pode passar uma função por parâmetro. Além de você passar uma variável, você passa uma função por parâmetro e usa a função lá dentro da função. Ah, sim, eu já tentei fazer isso, não deu certo. Deu muito errado. Na verdade, o Java também tem essa possibilidade, mas é um pouco mais delicado. Mas JavaScript, PHP, C++, todos permitem esse tipo de comportamento. Só que como ele causa algumas estranhezas no fonte, podem causar problemas e anomalias, por esse requisito que Java prima pela segurança e pela estabilidade, ele não permite com facilidade que isso ocorra. Entendido? Então, Entendi. são situações que cada linguagem funciona de um jeito com um certo objetivo. Por isso que não tem linguagem certa ou melhor linguagem do mundo. Cada linguagem é adequada mediante o seu contexto. Se tiver um ótimo programador, não faz diferença se é Java, PHP ou o que for. Se eu tenho programadores muito ruins, eu tenho duas opções. Ou eu vou procurar uma linguagem garantidora, como por exemplo Java, onde é muito menor a possibilidade de acontecer um grande erro. Ou eu pego uma linguagem com menos checagem, só que eu tenho que acreditar muito que meu desenvolvedor não faz cagada. Aí é uma escolha de projeto, cada um tem a sua forma de trabalhar. Entendeu? Por isso que geralmente, assim, quando você vê videoaulas, a pessoa está ensinando geralmente ou em Java, ou eu acho que é PHP e C que eles usam. Mas, na verdade, isso é uma questão de mercado, né? Por exemplo, Java foi a linguagem... Eu não sei nem dar os exemplos mais corretos, eu vou dar uma intuição, tá? Não vou garantir os meus dados. Mas a linguagem que mais se desenvolveu no mundo ao longo do tempo, na década de 80, 90, era C++. Então, C++ é uma linguagem estruturada com suporte orientado a objetos, que dá muito problema, mas ela é muito eficiente. Fazendo um resumo gigantesco, talvez aí nasce, por exemplo, como alternativa ao C++ o Java. O C++, todo mundo ficava meio chateado, porque o C++ original, que já sofreu mudança ao longo do tempo, né? Hoje o C++ é um pouco diferente. Com o Java, elevou-se, talvez a um nível, talvez até quase máximo, a taxa de segurança. Então, se segurança é importante para mim, se segurança é uma coisa realmente importante no software, então Java, por exemplo, é uma boa escolha. Por quê? Não é que o desenvolvedor vai fazer menos erros, quer dizer que eu tenho mais checagens. Só que se eu tenho mais checagens, minha produtividade é menor. Mas uma parte da indústria escolheu Java como uma linguagem para se desenvolver. Entendeu? Entretanto, muitas das vezes a gente precisa de produtividade, fazer uma coisa super rápida, funciona, sem muita confusão. Então, hoje, Python, PHP, são linguagens que você faz coisas avançadas de forma muito, muito, muito rápida. Por isso todo mundo gosta, porque você senta, dá uma meia dúzia de linha de código assim, pega um negócio pronto e funciona. Só que às vezes você, para ganhar essa produtividade, você perde algum nível de segurança na aplicação. Não segurança de invasão, mas de prevenção a erros e assim por diante. Eu acho que isso é bem fácil de entender, porque na vida real também é assim, né? Como o exemplo que eu dei para vocês, que eu posso ter um grande checklist de qualidade. Então, para fazer o lançamento de um programinha assim, eu tenho que chegar tanta coisa, aprender tanta coisa para lançar um carro, que às vezes demora muito para o carro sair. Mas quando ele sai, é certeza que está rodando. Aí vem um camarada que não tem checklist nenhum, faz o negócio na loucura, sem padrão, e o carro dele sai muito mais rápido que o meu. Ele entrega mais rápido. Mas não há uma grande certeza de que ele tenha a qualidade, não dá problema, ou assertividade de segurança que o outro teve. Fica claro? Fica. Fica claro. E por que as pessoas em geral não gostam de Java? Porque ela é burocrática. A variável tem um tipo, tudo dá erro de compilação. Muitas das vezes, fazer uma coisa pequena, você tem que estudar um monte de coisa para fazer funcionar. E porque é esse monte de coisa que garante a seguridade. Diferente de outras que você só começa a programar e tudo funciona. Mas aí você está suscetível a erro. Como produtividade
é uma coisa, às vezes, primordial no mercado. E como muitas das vezes, na minha opinião, as pessoas não gostam de estudar e não gostam de ler, a pessoa vira e fala, Python é mais legal, porque eu sento lá, escrevi 10 linhas e o negócio funcionou. Não vou fazer um site PHP, porque Java demora demais para fazer funcionar tudo ou qualquer coisinha. Então, é apenas uma questão de escolha. Mas tem mercado para todo mundo, tem linguagem nova, cada uma funciona num certo cenário. Além daquelas que rodam, uma é para web, outra para desktop, outra para mobile, aí tem particularidades. Belezinha sobre isso aí? Mas em especial hoje, diz-se que Java está em desuso porque ela é burocrática demais, mas ainda assim, em tempos atuais, a quantidade de coisa feita em Java é enorme. E Python, PHP, e hoje essas JavaScript tem várias vertentes, são linguagens que vão crescendo por serem mais dinâmicas e mais fáceis de trabalhar. Outra coisa interessante é que apesar de eu dizer que a linguagem é menos segura porque o checklist é menor, como o nosso hardware é cada vez mais potente, cada vez mais se delega para o hardware encontrar o erro do programador. Então o erro que a gente comete em Java, que ele é estático, tem que escrever exatamente como tem que ser. Nessas linguagens mais dinâmicas, ao longo do tempo, embora escrever a linguagem seja algo fácil, consegue-se cada vez evoluir os compiladores para que o compilador encontre o erro e muitas vezes conserte sem o programador fazer ele. Fica claro isso? É como se fosse assim, sei lá, vamos brincar, sei lá, tem um checklist para construir o carro. Aí a pintura, ela, sei lá, não sei, um exemplo bem hipotético. Bem, por segurança, o freio do carro tem que sempre funcionar pelo menos até 100 km por hora. Aí o cara programou e fez 80. É um erro. A própria máquina, às vezes, descobre esse erro no seu fonte e fala, não vai atrapalhar em nada, eu vou consertar. E aí, implicitamente, ele vai e faz um ajuste para o seu software rodar melhor, como se fosse uma pequena IA. Não fica um exemplo muito interessante, mas a ideia é delegar para a máquina um pouco dessa responsabilidade para ajudar o humano a programar. Beleza? É como se, com o exemplo do carro aí, você manda ele fazer o teste de impacto, aí o teste de impacto ele não aguentou o suficiente porque tinha um probleminha. Aí o próprio pessoal do teste já corrige isso. Já corrige. Vai dar para você. Hipoteticamente, ele mesmo já corrige. Uhum. Entendeu? Bem, seguindo essa linha de raciocínio, vamos ao conteúdo real da aula de hoje, né? Então, nessa situação, eu faço um for, onde eu tenho um vetor de formas, eu rodo esse for, essa navegação mandando desenhar, e dependendo da forma que está lá dentro, eu tenho uma escolha diferente do método. Esse efeito de dado uma variável, qual método ele chama? Ele chama de amarração. Então, a amarração da variável fs, que é forma, ele não é feito estático. Se ele fosse feito estático, uma amarração estática, não é essa palavra estática que está aqui não, tá? Eu estou falando conceito de estático. Se a ligação de uma variável com o seu método fosse estática, quando eu compilasse, já estava definido qual que era a função que ia ser chamada. Então, uma amarração estática, quando eu rodo o for, não importa mais se é desenhar círculo ou quadrado. Ele vai sempre chamar quem? A função desenhar da forma. Isso fica claro? Porque a variável do tipo forma. Então, desenhar é da forma. Não importa se é um círculo. Entendido que seria a amarração estática? Eu não entendi bem, não. Também não. Vamos lá de novo. Então, a gente sabe que a variável, o vetor de formas, por questão de herança, eu posso ter círculos, quadrados, que é o que nós discutimos na aula passada como efeito polimórfico, correto? Correto. Cada uma dessas funções tem uma função chamada desenhar. E a proposta que eu falei do polimorfismo é que quando eu rodo um for, por exemplo, com a função de forma, ele não chama forma de desenhar, o desenhar da forma. Ele chama do objeto mais específico.
Assim como se eu tivesse um vetor de animais, Sim, eu mandasse sim. cada um que está, beleza? Se a ligação entre a função ou variável desenhar fosse estática, o compilador diria: a fs que está aqui não é uma forma, um objeto da classe forma. Então, desenhar sempre vai chamar a função desenhar da classe forma, não importa quem seja. Logo, é estático. Se eu tiver um círculo, não vai escrever desenhar círculo, vai aparecer o quê? Desenhar forma. Isso fica claro? Ah, não entendi, viajei. Eu acho que ficou difícil é por causa do exemplo. Tá, vamos fazer um exemplo então de mundo real. Se eu de real relativo, né? Real fictício. Se eu tivesse lá no vetor de animais e o animal padrão tivesse a função gritar que tenha system.println ele emitir som. O peixe fala solta bolha, o cachorro late e é o mesmo método. Fechou? Sim. Se o meu vetor é de animais, eu já defini que o vetor é de animal, mesmo que fosse um cachorro lá dentro do vetor, ele não ia emitir au-au, ele ia emitir o som de um animal. Porque agora é estático. O vetor de animais, então a função de emitir som é de animal. Não importa se é outro bicho que está lá. Entendi. Ele não se especifica no objeto que está lá dentro. Isso, porque para se especificar, não é em tempo de compilação, é em tempo de execução. Que seria o que eu vou falar agora de amarração dinâmica. Ó, eu vou chamar a função emitir som. Mas se for um cachorro, eu vou chamar aquela função e não essa padrão. Isso é decidido em tempo de execução, quando o software está rodando. Por isso que não é estático. Entendi. Aí no caso do Java, como que você identifica no código a amarração estática? Não, Qual forma? tudo vai ser dinâmica. Nesta linguagem, a amarração é dinâmica. Ah, entendi. Não tem como fazer amarração estática, então. Então a amarração, vamos explicar um pouco mais sobre o conceito, tá? A amarração tardia. Em linguagem estruturada, os compiladores fazem a amarração sempre em tempo de compilação. Então, toda linguagem puramente estruturada, a amarração é em tempo de compilação. Na linguagem de orientação a objetos, para poder acontecer o polimorfismo, que é uma das grandes vantagens, um dos maiores poderes de orientação a objetos, toda a compilação ela tem amarração tardia e não em execução ou estática. Porque se ela for estática, eu perco o poder do polimorfismo, que é uma das enormes, gigantescas, talvez um dos maiores destaques de vantagem de poder usar OO. Então, em linguagem OO, posso dizer que sempre faz amarração tardia. Entendi. Ou dinâmica, né? E aí, no caso de OO, seria aquele exemplo que você deu, na hora que você pede pro animal emitir som, aí ele vai ser específico. O animal que estiver lá dentro vai emitir som específico, né? Isso, só que aí, ou seja, enquanto o software está rodando, a própria memória da máquina, antes de chamar a função emitir som clássica de um animal, ele vê, mas esse animal é realmente um animal? Ou ele tem um outro tipo específico? Ah, ele é um cachorro. Aí cachorro tem uma função específica? Tem, então eu vou chamar ela em vez dessa. É uma decisão que acontece na hora que o software roda, e não em tempo de compilação. Isso seria que é a amarração tardia. A amarração da função com o seu conteúdo. Entendido? Então aqui é para dar um exemplo mais tardio, olha só. Eu tenho o array fs, tá? O array de variáveis de forma. Eu tenho aqui fs aponta para uma área de memória que tem uma classe forma, que na verdade é um quadrado. E eu tenho aqui, na verdade, uma outra classe que aponta para um círculo. Quando eu vou rodar, repare que eu tenho duas funções de desenhar. Se eu vier rodar o desenhar daqui, eu não posso rodar o desenhar de forma, eu vou desenhar de quadrado. Ao mesmo tempo, na posição 2, em vez de vir para esse desenhar, eu vou para outro, porque eu vejo que é um círculo e vou para o desenhar da função círculo, e não do quadrado nem da forma. Em tempo de execução, eu vou vendo as tipagens e vou resolvendo a minha execução. Sim? A amarração dinâmica ela é muito menos eficiente do que a estática. Acho que isso é claro, né? Porque em tempo de execução tem que ficar checando o tipo de objeto.
No entanto, ela permite o polimorfismo. O Java usa sempre amarração dinâmica. A única exceção é se eu tiver a palavra final, porque se ela for uma variável final, na verdade eu já sei que ela vai ser sempre a mesma. Então, quando eu compilo, eu posso chamar direto, porque não tem chance de errar. Entendeu? Então, a tendência é que você não escolhe quando um ou outro acontece. Você só tem que entender que é assim que acontece, porque a linguagem definiu essa regra. E outras linguagens podem ter outras regras. Fica claro? Fica. O benefício do polimorfismo, que é bem interessante aqui. Eu tenho a classe forma e eu fiz lá o retângulo e o quadrado, correto? São duas classes. Obviamente, se eu fizer um software polimórfico, repare o seguinte, eu tenho a classe reta, vamos lá de novo, eu tenho a classe retângulo, quadrado e reta, tá? E aí eu tenho um aplicativo de desenhar, que ele passa uma forma para o parâmetro e chama a função desenhar dela. Quando eu faço uma main, eu crio uma forma e crio uma reta. Eu posso chamar a função desenhar, que o efeito é o mesmo do que f fosse uma reta. Isso fica claro? Se eu falar que a variável f é uma reta ou uma forma, neste caso, o efeito é o mesmo. Entendi. Tanto é que se eu quisesse fazer um quadrado, basta dar new quadrado, que tudo funciona igual. Eu não tenho que alterar essa função, nem o parâmetro. Entendi. Senão eu tenho que fazer uma função desenhar para quadrado, uma para reta, uma para quadrado. Aqui eu fiz uma única função e serve para todo mundo. Um exemplo que daria seria, tipo assim, igual a gente cria lá o cliente, que é um extend de object. Eu colocar object C igual a new cliente dá? Tá, só que aí você vai para um polimorfismo muito extremo que não vai ficar muito bom, não. Sim, Mas foi só um exemplo. Mas nós vamos fazer justamente isso com cliente de pessoa física, jurídica e gerente. Entendi. Vocês estão fazendo na mão uma classe para cada um. O trabalho vai ficar grande. Depois eu vou mostrar para vocês que usando polimorfismo, várias coisas que vocês fizerem pode jogar fora e unificar, porque foi bem construído. Porque vocês vão ver que o fonte é exatamente igual. Isso fica claro? Sim. Vamos ver na hora oportuna. Então, vou falar bastante. Aqui o resto dos slides fala da classe Object, que eu não vou entrar em detalhes agora. Já falei bastante com vocês, mas aqui tem os métodos da classe de Object, que é interessante entender um pouco como é que isso aí funciona, tá? Eu já expliquei um pouquinho, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada. E aí eu vou falar praticamente agora do nosso o nosso último conteúdo importante da disciplina, que dele desmembra vários outros conteúdos. Voltou aí? Voltou. Voltou. Beleza. Opa, deixa eu ver aqui. Isso. Bem, repare que a gente fala aqui um pouco de herança. A gente só começou a usar heranças ali no sistema, tá? No nosso sistema lá com a classe cliente, que herda de conta corrente e assim por diante. Mas existem dois outros conceitos realmente interessantes que inclusive a gente vai fazer uso no trabalho prático, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Você tá desmontado lá? Não. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ih, estamos sim. Ok. Então, seguinte. Tipicamente falando, o que acontece? Se alguém pudesse dar um exemplo, todo mundo entendeu o conceito de herança? Dado o mundo real para esse mundo que a gente tem hoje, assim? O conceito é tranquilo de entender? Eu não posso falar que eu entendi, mas eu não posso falar que eu não entendi, então eu vou ficar na suave.
Você tentou implementar a classe cliente para pessoa física e jurídica? Eu tive, o Wilton deu uma ajuda nisso. Eu até, tipo assim, o que ele fez para mim fez sentido. Mas eu não sei se eu for fazer completamente por fora, eu vou entender como funciona, entendeu? Mas o que aconteceu ali fez sentido para mim. Então, mas, Ele me explicando, sabe? então, mas aí é porque são dois problemas que acontecem. O primeiro é a sua experiência em criar objetos. A segunda é como implementá-los. Eu acredito que vai ser aquele negócio. Eu vou tentar fazer, vai ser difícil. Eu não vou conseguir, eu vou achar um erro, mas eu não acho que seja um problema. Não, mas entenda o seguinte, é importante você, aos poucos, ir identificando se o seu erro é de modelagem, ou seja, não é programação, é se você está entendendo construir os objetos, entendeu? Eu acho Se o que é isso aí objeto mesmo. faz sentido. Ou se o seu problema está sendo, tá, uma vez que eu pensei numa modelagem, eu não consigo pôr ela no sistema, porque eu não sei fazer em Java, entendeu? Entendi. Normalmente, a implementação sempre tem que decorar alguma coisa, mas não são conceitos muito pesados. Geralmente, na fase que vocês estão, o difícil cada vez mais é ter a experiência para modelar corretamente. Por quê? Para você modelar corretamente, você tem que conhecer os recursos que a linguagem te promove. E só programando é que você vai entender um pouco desses recursos. Entendido? Entendido. Tem que botar a mão na prática, é isso. Tem que colocar, não tem outro jeito. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Vocês estão fazendo aí no trabalho prático, eu faço questão de pedir aí o cliente pessoa física, conta corrente, conta poupança. Aí você cria lá um view para cada um repositório para cada um. Só que eu induzo vocês a construir parte certo e parte errado. Porque vocês vão ver que o errado vai funcionar. E em tese, eu posso até considerar que está certo. Só que se você tiver conhecer mais as ferramentas, as técnicas, fica muito mais fácil fazer. E muito mais chance de dar certo com as técnicas novas. Uhum. Só que a técnica nova só faz sentido se você tomou porrada antes. Senão você não consegue encontrar o sentido da coisa. Porque, eu vou dar até um exemplo, tá? É a mesma modelo de gabarito de prova, vamos lá. Eu fiz uma prova. Se eu tiver que corrigir as provas dos alunos com questão de múltipla escolha, se for 10 alunos, eu não faço gabarito. Eu vou lá, pego uma por uma e vou resolvendo, não é assim? É tranquilo de fazer. Sim. Agora, se fosse 1000 provas, você concorda que faz sentido eu, em vez de corrigir, talvez gastar horas e horas do meu dia para criar um gabarito, pensar em quando que eu vou dar uma nota quais os critérios que eu vou dar para uma questão, sem ler as questões, ficar imaginando o tipo de resposta para fazer uma correção mais igualitária? Fazer um gabarito desta forma dá muito trampo. Se for uma prova aberta. Isso fica claro? Agora, se eu fizer esse gabarito antes de começar a corrigir, embora eu tome muito tempo, depois corrigir 1000, 2000 ou 3000 provas, passa a ser uma tarefa fácil, porque é só ler o manual e rodar. Entenderam o que eu estou falando? Sim. Sim, entendido. Quando vocês estão programando, qual que é a mágica que vai acontecer? Eu vou falar com vocês, hoje eu não vou falar tudo, eu vou dar uma noção de classe abstrata e interface. Como eu atrasei um pouco, eu vou mostrar isso na prática no projeto de vocês, para vocês entenderem um pouquinho, antes de eu falar teoricamente mais do conceito, tá? Antes de tudo, do ponto de vista de português, o que é uma classe abstrata? O que é uma classe? Alguém sabe identificar o que é uma classe? Algo que representa um conjunto? Ou um conjunto de alguma coisa? Uma descrição de alguma coisa? Um conjunto de regras que define um objeto? Tá? E abstrato é o quê? Se retirar informação de alguma coisa. Bem,
Abstrato na vida real é sempre uma coisa que não existe, não é? É, Geralmente abstrato não existe, correto? É uma coisa não palpável. correto, correto. Então nós vamos definir de forma meio inicial que classe abstrata é uma definição de um objeto que, a princípio, a gente vai dizer que ele não existe, mas ele serve como base para a construção de novos objetos. Antes de eu explicar mais coisas, alguém sabe imaginar um exemplo disso? Que tipo de conceito ou classe do mundo real que, sei lá, uma coisa que você define, mas na verdade não existe, você usa para definir outra coisa? Não sei. Hã? Existe mamífero? O... Não, eu ia dar um exemplo nada a ver. Não, tá bom então. Pode falar seu exemplo, Samuel. Não, o exemplo tem nada a ver, não. Mas assim, existe mamífero? Existe. Não. Mamífero por si só já define alguma coisa do mundo real? Define o conjunto, na verdade, né? Então, mamífero a gente Não, usa. mas não define um exclusivo. Não, é um conceito também abstrato, usando abstrato duas vezes, né? Mas assim, a ideia é que mamífero não existe. O que existe é cachorro. Você descreve a ideia de mamífero só para você não ter que repetir o que é um mamífero em todos os animais. Isso, claro que depende um pouco do contexto, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Se eu tiver um zoológico, um software chama zoológico, em algum momento você daria uma classe tipo new mamífero? O que ia aparecer lá no new mamífero? Nada. Não sei. No poder, do contexto de um zoológico, que eu tenho animais muito específicos, na verdade não existe mamífero, né? Não existe. É. Mas eu vou criar a classe mamífero no meu software? Vai. Por que você criaria a classe mamífero, Samuel? Assim, a classe é para mim fazer um agrupamento, tipo, para poder usar depois como o exemplo do polimorfismo. Tipo assim, eu quero, sei lá, eu quero, Só pra... sei lá, eu quero ouvir o som de cada animal do zoológico. Não, Aí, só que só os mamíferos. Eu vou cortar a sua lógica e vou te dar uma outra. Você é Deus e está escrevendo o livro com todas as características e descrevendo todos os animais do mundo. Esquece o polimorfismo. Você está escrevendo um livro que tem a característica de todos os animais do mundo, correto? Sim. Será que você gastaria uma página para falar o que é um mamífero? Não. Por que não? Se você não definir essa página, o que vai acontecer? Ah, não. Usaria. Porque senão eu vou ter que descrever isso em todos os animais. Exato. São mamíferos. Exato. Esse é um dos pontos mais importantes. Não uma forma simples de imaginar é isso. Eu vou criar a classe mamífero, não porque mamífero existe, mas que eu vou ter que escrever essa merda em todos os animais. Então eu vou definir aqui uma classe mamífero, falar o que é, centralizo a definição. Depois eu vou falar, cachorro é mamífero e tem mais um monte de coisa aqui. Entendido? É a mesma coisa da classe cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. Você vai reescrever a classe toda de novo? Ou é mais fácil fazer uma classe cliente ou pessoa e herdar e colocar só os métodos a mais? Concorda que... Mas se herdar e colocar os métodos a mais. Só que eu vou falar o seguinte, se fosse só duas classes, como é o caso do trabalho prático, compensaria fazer uma classe que herda da outra? Talvez não. Trabalho demais para pouco resultado, entendeu?
Entenderam o que eu falei? Sim, sim. Agora, se fosse definir 50 tipos de pessoas diferentes, é certeza que fazer a classe pessoa e as suas derivadas é muito mais prático. Entendeu? Sim. Tecnicamente falando nesse caso, vocês vão entender que muitas das estratégias que a gente vai fazer, às vezes para um trabalho prático parece, sim, trabalho demais e idiota, mas quando você pensa em um software grande que tem uma grande abrangência de entidades e de colaborações, gastar tempo pensando bem nos objetos poupa um tempo enorme depois. Entendido? Bem, nesse contexto, então, nós vamos definir classe como uma classe realmente existente, uma classe que pode ser alocada, que ela existe no mundo real, e a gente tem esse conceito. Você pode dar new na classe, alocar ela existe, então é uma classe concreta. Algumas classes você não pode dar new, ela não existe. Ela serve só para te ajudar a definir outras classes. E a gente chama isso de classe abstrata. Fica entendido a diferença de classe abstrata para classe concreta? Sim, sim. A classe abstrata é a classe que não existe, você vai usar ela só para ter uma base ou simplificar a classe concreta. Isso. Um exemplo não muito... Uma metáfora que pode ser usada é essa. Você não pode dar new mamífero num zoológico. Você pode dar new cachorro, mas você pode dar new mamífero, porque é muita falta de informação. Claro que o problema da abstração de um software é o seguinte. No contexto de um zoológico, eu não poderia dar new mamífero, porque eu estou interessado nas classes específicas. Mas se eu estivesse falando de um software que tivesse, vamos supor, um laboratório, e eu estivesse classificando amostras de sangue, e não me interessava se era um cachorro ou se era um gato, mas me interessava saber se era um mamífero, ou um réptil, ou um anfíbio, nesse caso eu poderia criar o new mamífero, porque o mamífero é a classe que me interessa. Então a ideia de classe abstrata ou concreta depende da modelagem do software que você está fazendo. Porque talvez no zoológico não faça sentido eu ter mamíferos, mas talvez num outro contexto onde as especificidades não são importantes, você vai ter algum software que o mamífero é uma classe concreta. Então depende da modelagem, do software e do contexto que você está fazendo. Isso fica claro? Fica. Para todo mundo? Ninguém questiona? Todo mundo ok? Ok. Então tá. Dado essa variante e dessa definição de classe abstrata, que eu vou explicar tecnicamente daqui a pouco, o outro contexto muito importante é o que chama de interface. E o que é uma interface? Esquece programação. O que na vida real é uma interface? Vamos lá, negado. Nem que seja uma É um resposta. local que você interage com alguma coisa, tipo uma coisa tecnológica, alguma coisa assim. É um ótimo início de conversa. É uma forma de interação, né? É Aí uma falou forma de comunicar, é isso. Uma forma de comunicar. A palavra tecnológica eu vou descartar. Você usa interface fora do mundo de computação, ou de games, ou de tecnologia? Usa. Quando? Quando você vai na sala de aula, o professor escreve no quadro. É uma forma dele passar o conteúdo do livro para os alunos, tipo isso. É uma interface, com certeza. A própria língua, a comunicação entre a gente em português, o português é uma interface de comunicação. Eu sempre brinco outra coisa interessante. Quando você vai na autoescola e você aprende a dirigir, se todos têm carteira aqui, o que você aprende a dirigir? O que você aprende na autoescola? É dirigir o carro físico?
Depende, a primeira parte é só a parte teórica, só a parte da comunicação, da interface do trânsito. Vocês concordam que o mais importante não é o carro que você dirige? No fundo, o que você aprende na autoescola é como interagir com painel, volante, pedal e marcha. É isso que você aprende na autoescola. Se quer virar para a direita, você vira o volante. Se for para a esquerda, você vira o volante para o outro lado. Se acelerar e fizer um barulho, você tem que trocar a marcha. E para frear, você freia. E para ligar, dá a partida. Não é isso que você aprende? Sim. Se você Ou criar você uma... tá aprendendo. Ah, Falei desmutado mesmo. Massa. Aqui ele tá tirando a carteira. mas a brincadeira é a seguinte. Ele tirou, quem não tirou fui eu. Moto é diferente de carro, não é assim? É. Mas se a moto... Se eu colocar uma moto, duas rodas, colocar um volante, um pedal e uma marcha em cima da moto, não seria a mesma coisa? Pode ser difícil de manipular, mas a interface é igual. Se eu tiver uma nave espacial da NASA e colocar um painel de um carro, você não dirige um foguete? Se funcionar igual, Não. dirige. Não, acho que Não? não, porque o foguete é diferente. Não, se ele funcionar igual, você dirige. Eu te dou um painel, ué. Para ligar o foguete, você acelera. Para frear, você freia. A Direito, embreagem. esquerda, volante. A embreagem troca de marcha no foguete. E aí? Você entende que o que é importante? É só um exemplo para brincar, gente. Que o importante é a interface, não o equipamento que você dirige. O maior exemplo disso é celular. Reparou que quando muda a interface você fica puto e tem que aprender tudo de novo? Mas se eu trocar o celular velho para uma outra marca e usar o mesmo Android, no fim você usa tudo igual? Porque Sim. você está acostumado com a interface e não com o artefato. O artefato não é importante. Fica claro? Bem, e aí a gente vai entender o seguinte. Quando a classe controller comunica com a classe view, e supondo que o controle é um gerente, ele tem que aprender como que e a empresa tem um comportamento, né? É o funcionário que tem que aprender como a empresa trabalha, ou é o gerente que tem que avisar o funcionário como é que ele encaixa no trabalho? É o funcionário que vai ter que aprender como é que a coisa funciona, não é assim? Isso. Então eu vou dar um exemplo rápido antes da aula acabar, que vocês vão ter outra aula agora de STC na sequência, que é o seguinte. Primeira coisa, um exemplo bem rapidão. Segunda-feira não vai ter aula, eu devo gravar, porque tem feriado, né? Eu vou gravar aí uma aula para vocês. Mas rapidamente vou fazer o seguinte. Classe pessoa. No meu sistema de banco, a classe pessoa faz sentido que ela exista? Não, né? Porque eu tenho pessoa física ou jurídica, não tem pessoa. Será que eu vou dar 1000 pessoas em algum momento? Então, Não. se ela não existe, ela é uma caça abstrata. Abstract. Public, abstract class, pessoa. A partir do momento que eu ponho um abstract no lugar da pessoa, embora ela tenha um construtor, eu nunca vou poder dar 1000 pessoa. O Java não deixa, ele fala pessoa não existe. Pessoa é abstrato. E eu só posso dar, a partir de agora, pessoa física e pessoa jurídica. É o primeiro com chave, entendeu? Vou falar de outros. Então, só de eu fazer isso, e seria correto no software de vocês, nem conta e nem pessoa fossem classes reais. Como no seu software você já não está usando nem pessoa nem conta, não vai alterar em nada o seu software. Você põe essa palavra abstract, tudo funciona igual. Porque no fundo você nunca deu new conta. Fica claro isso aí? Sim. Ou não? Beleza. Agora um outro exemplo que é bem importante. Ah, tem um pacote errado. Tem um pacote da Emily. Por isso que ele está meio estranho. Vamos lá.
No repositório, eu tenho lista e tenho vetor, não é assim? Que é o exemplo que me perguntaram no início da aula. Não é assim? Um repositório, todo mundo concorda que é um cara que cria, que localiza, que atualiza, que deleta, que persiste. Não é isso que é o repositório, como eu defini para vocês? Não importa se é cliente, o que é. Isso. Nesse caso especial, no exemplo que eu dei, neste repositório lista, o método chama create e delete, tá ao contrário. E na vetor, a outra chama criar e apagar. Não, era para ser, né? Aqui podia chamar criar e apagar, com nomes diferentes, concorda? Sim. Só que quando eu contrato, ou seja, quando aqui um cliente controller, ele for usar um repositório qualquer, interessa para ele se ele é uma lista ou um vetor? Não importa. Eu sou um chefe, eu tenho que mandar você salvar. Se vira onde você vai salvar. Não é problema meu. Isso fica claro? Sim ou não? Sim. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou mudar um pouquinho agora. Na classe repositório, embora eu tenha várias implementações, eu vou criar aqui uma interface, tá? Então a minha interface vai chamar iClient Repository. Beleza? É uma interface. Assim como no mundo real, a interface de um carro implica em como o carro é feito? Não. A interface só implica como que você vai comunicar, correto? Sim. Não é isso que é a interface? Correto, correto. Eu vou copiar aqui só para mostrar rapidinho. Então, o que é a interface cliente-repositório? A classe cliente-repositório, ela implica no seguinte. Deixa eu pegar aqui o delete, só para pegar de uma vez. Cadê o delete? Ah, nem vai ter delete. Vou pegar listar. Vai ser o seguinte, olha. Para ele ser cliente-repositório, ele obrigatoriamente ele tem que ter uma função criar e uma função listar. Eu não sei como é que funciona, mas tem que ter isso aqui. É uma classe sem implementação. Tá vendo isso aqui? Para o cara ser cliente repositório, Olha, você tá compartilhando tela? tô. Tá. Tipo assim, você tá aparecendo aí o NetBeans e ele, sei lá, se é inteligente. Sim, Não tá não, sim. mas tá aparecendo só um Ué, slide. espera aqui. Ô, caramba. Eu tô programando aqui junto com você. Pra mim tava normal. Não, pra mim tava Pra normal mim também. Se pá que é o dele que bugou. E agora? Tá Peraí, normal. deixa eu desbugar que ele é o meu. Tá abrindo NetBeans aí? Tenta desconectar e conecta de novo. Tá gravando também, né? Mas assim, tá acompanhando? Ele saiu, eu acho. Ele vai entrar de novo. É, vai entrar de novo. Mas olha só, essa interface e repositório, ela diz que quem for essa interface tem que ter essa função, que passe por esse parâmetro e retorne isso aqui. Igual para ser um carro, tem que ser um cara que tem um volante. E eu não sei como é que é a mecânica do carro. Eu sei que se eu virar o volante, tem que virar para a esquerda. Se eu pisar no freio, eu vou frear o carro. Fica claro isso aí? O que é uma interface? Você Sim, não tem sim. implementação. Eu tenho só o comportamento. Interface são comportamentos que eu tenho que garantir que a pessoa tem. Fechou? Fechou. Só que é o Tá seguinte, claro. se eu vier agora e falar que a minha classe cliente repositório, tá? Que ela tá aqui. E eu vou dizer, tá. Extend é estender. Interfaces, você deve conhecer essa palavra. Olha, a gente faz o quê? Implements, que é o mesmo serializable. Eu falei que a classe cliente repositório, ela implementa o cliente repositório, correto? Se ela implementa, se ela faz isso, eu disse que para você implementar, obrigatoriamente eu tenho que ter essas duas funções, correto? Correto. Eu venho no repositório e vi que não tenho. Por que eu não tenho? Se eu clicar aqui, ó, eu vou falar que a função list não existe. Implementar todos os métodos abstratos. A função list, ele falou que não tinha implementado.
Só que eu tinha com outro nome. Então, em vez de criar uma nova, eu vou aproveitar a original, que chamava... Ah, eu não tenho a original, né? Eu vou ter que implementar a função list, que coloca todo mundo na tela. Então, É esse find all aí, né? tá, deixa eu mudar então, só para brincar, tá? Só para fazer mais bonitinho. Então, em vez de fazer listar, porque na verdade tem que ter todos os métodos, tá? Então, para facilitar, eu tinha que ter essas duas funções, create e find all, beleza? Só para facilitar. Então, agora, o meu cliente repositório, esse cliente repositório, ele tem create e tem find all. Então, tá certo, não vai reclamar. Se eu falar que chama find all lá, ele já não deixa mais. Porque se eu falei que é um cliente repositório, eu tenho que ter as funções exatamente como a minha interface pediu. Fica claro isso aí? Fica. Claro. Se eu desfazer, o contrato está fechado. Qual que é a vantagem de fazer isso? É que, vamos supor que lista implementa e cliente repositório. E vetor também implementa cliente repositório. Vou mandar agora adicionar o cara aqui. O método create está aqui, tem a mesma assinatura e o find all também funciona. Então, os dois implementam e repositório. Fica claro? Porque os nomes batem. Claro. Qual que é a grande vantagem de usar isso? É porque o meu cliente controller, o que ele contrata hoje? Ele contrata cliente repositório, não é assim? Isso. Só que, cara, eu sou chefe. Eu não quero saber se o cliente repositório é lista, se ele é vetor, se ele é banco de dados. Eu quero conversar com alguém que seja o quê? E cliente repositório. Ah, ele comunica com a interface. Exatamente. Eu não quero saber quem que é o cara. Eu quero saber se ele respeita a minha interface. Entendido? A partir de agora, com o polimorfismo, repare que eu tenho uma interface, não tem implementação nenhuma. E na interface, eu guardo o que lá dentro? Uma classe concreta que respeita aquela interface que eu pedi. Isso fica claro? Aqui está reclamando que o persist all e o load all não está funcionando, né? Mas repare o seguinte, o método create e o find, quando eu sou a classe cliente controller, se eu ver quem que é cliente, caralho, quem que é cliente? São duas funções. Como é que funciona? Não me interessa. Quem eu contratar tem que fazer funcionar. Esse é o contrato. Assim como você não pode comprar um carro que vem um manche de nave espacial no lugar do volante. Não é assim? Você compraria um carro que vem um manche no lugar do volante? Só para tirar conchavo, só para tirar onda, né? Não. Só para tirar onda. Agora, por quê? Porque na sua concepção de carro, aquele carro não respeita o que é a interface de um carro. Ele trocou o manche, então para mim não serve. Só sei pilotar com o volante. Ou dirigir, né? Pilotar vem de moto, de nave espacial. Quer dizer, você dirigir com o volante. Fica claro um pouco dessa questão da interface? Sim ou não? Não muito bem, Alex. É o primeiro contato, então é normal que seja assim. Primeiras coisas importantes de serem definidas. Primeiro, classe concreta é uma classe com implementação, é um produto realmente que existe no mundo real, que você pode, ele é tátil, você pode criar e usar. Classe abstrata, geralmente é um intermediário entre uma classe e uma interface. Porque na interface não tem implementação. Eu apenas digo, esse objeto tem que ter essa e essa e essa e essa e essa função. Se não tiver, não é desse tipo. A classe abstrata é uma função que pode ter, ela não existe, ela tem alguns métodos que podem ser implementados e outros que são apenas declarados. Porque na interface, eu nunca posso implementar um método. Eu apenas vou dizer que ele existe.
Interface é sempre isso aqui, ó. É um monte de função debaixo da outra. Na classe abstrata, eu tenho uma mistura disso que eu vou mostrar na próxima aula. Que eu posso ter algumas funções que eu falo que tem, outras eu dou pré-pronto e assim por diante. Ah, tá. Ele usa métodos de classes que estão implementando a interface, a própria interface dela. Isso. Eu, que sou o gerente, eu contrato um cara que sabe guardar no gaveteiro, um repositório, que fala a minha língua. E a minha língua é cliente repositório. Se você quer ser contratado, você tem que ser cliente repositório. Você tem que falar essa língua com esses métodos. Então eu espero que você pegue o método create e execute a criação. Eu não quero saber quem que é. Eu mando criar. Se eu demitir o cara e colocar outro no lugar, beleza, cara. É tipo carro. Você botou 1.0, 1.6, turbo, para você é a mesma coisa. Você liga a interface e quer ligar, se o carro for mais potente, massa pra caramba, você dirige igual. Você troca o carro como se fosse um nada. Assim como eu posso trocar um funcionário ou uma classe como se fosse um nada, se eu tiver uma que seja correlata ou de mesmo tipo. Fica claro isso aí? Sim, sim. Esse é só um primeiro contato, né? O slide até está disponível, vou falar com vocês na próxima aula do slide, que vai mostrar vários detalhes sobre isso, tá? Sobre classes abstratas, como é que funciona. Eu queria mostrar um pouquinho de como é esse início, só para vocês poderem fazer um paralelo. Porque vocês têm um trabalho prático para entregar aí na segunda-feira, sábado, domingo agora. Mas o próximo etapa é que a gente vai começar a usar interfaces e classes abstratas e polimorfismo para um software que às vezes tem 20 arquivos, reduzir para 10 de novo. Porque eu vou colocar interfaces entre as camadas, repositório vai ter uma interface, view vai ter uma interface, aí o controle só vai conversar com a interface. Se eu quiser fazer um software que ele roda tanto em vetor quanto em lista, sabe o que eu tenho que fazer? Quando eu rodo o software, você quer que o programa seja em lista ou seja em vetor? Aí eu quero falar vetor. Aí na hora de construir, eu faço um if. If for lista, olha no controle. Se for lista, eu coloco um new cliente repositório vetor. Se for vetor, eu ponho o cliente repositório, o contrário, né? Vetor. O software é todo igual, porque não me interessa quem que é o cara que guarda. O que me interessa é quem sabe fazer como eu mando. Sim, fica claro? Bem, o que eu espero hoje foi só uma primeira inicialização desse processo, tá? É a próxima etapa do trabalho prático, que é implementar. Foquem agora no trabalho prático de vocês, que é fazer um software que cadastra gerente, que cadastra pessoa física, que cadastra pessoa jurídica, que lista gerente, que separado diferentemente, que cadastra conta poupança e conta corrente, da melhor maneira que vocês conseguirem fazer, tá? Na segundo instante, o que eu vou fazer é, vamos ver tudo que vocês fizeram e vou localizar o tanto de lugar que vocês fizeram Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar a implementação. E nós vamos começar a tornar essas coisas mais genéricas. Você vai ver que o fonte é muito parecido. Então, se eu colocar uma interface, criar uma classe para estender e for colocando as heranças, o fonte que você escreveu vai reduzir cada vez mais, porque você não deve usar Ctrl+C, Ctrl+V. Você deve aprender a usar as táticas para digitar menos, mas você gasta muito tempo modelando e escolhendo a melhor forma de fazer. E era isso que eu tinha que falar por enquanto, por hoje. Eu vou falar mais uma coisa de maratona agora, mas sobre o conteúdo, ok? Ok. Ok. Beleza. Sobre a maratona, rapidamente eu postei lá no grupo, que vocês já estão entrando. Eu peço encarecidamente que vocês façam o cadastro individual no ICPC. Isso que eu ia perguntar. Façam o cadastro no ICPC. Tá fora do ar, mas tá voltando já. Foi só uma instabilidade. Lá no cadastro... Pode falar. O cadastro individual só cadastro no site ou eu tenho que fazer um cadastro específico para a maratona? Porque eu não achei esse cadastro. Não, o cadastro pessoal, porque eu cadastro o time. Aham. Tá. Cadastrado, eu já estou cadastrado no site, entendi. Isso, depois seu e-mail já está cadastrado, o time está automaticamente homologado. Exatamente. Entendeu? Perfeito, então. Você só vai no Docs e vai dizer lá quem é o seu time. Já tá lá, não, tá certo. Sempre com 3 pessoas, tá? Então já tá tudo certo. O maratona,
que vocês usaram comigo no início da disciplina está lá disponível ainda. Vale a pena brincar um pouquinho e relembrar, porque a gente sabe que vocês lembram como é que é meio chatinho algumas coisas. Eu não tô conseguindo logar no Maratona. Se for 100, eu te passo. Se Tá for dando muito problema, credenciais inválidos, eu imagino que seja 100 100 errado. mesmo. Então você me Ah. fala ali que eu faço uma senha genérica para você, uma senha de novo. Beleza. Eu esqueci minha senha, Igual entendeu? do Bruno, eu adoro Corona. Quase isso. E aí a gente troca a senha lá para você e tá habilitado. Só para vocês treinarem um pouquinho. Tem um Beleza. treinamento oficial amanhã na sexta-feira, mas eu acho que eu nem vou fazer, porque a grande maioria nem fez o treinamento básico desse nível 1. Então não adianta dar um passo maior que a perna. Eu vou disponibilizar para quem quiser fazer, mas é muito mais legal tentar os exercícios mais básicos e aprender um pouco do que pegar um treinamento fodástico de alguém da Federal de Uberlândia, que vai ficar, na verdade, mais no mesmo, né? É, Fechou? fechou. Fechou. Então Deixa eu eu pegar no peço grupo. que até domingo, até sábado,